Quer colocar no mute? Acho que não apareceu. Olá, graça e paz, boa noite para todos vocês. Meu nome é Sara Caroline, eu participo dos Jovens da Igreja Batista Renascer e é uma alegria estar aqui para ter o primeiro bate-papo sobre finanças do Unidos. E para isso eu tenho a alegria de compartilhar esse momento com a Carla. A Carla Cristina Neves, ela tem experiência, de 17 anos no mercado financeiro, é consultora financeira, master coaching financeiro, atua na educação financeira ensinando a controlar os gastos pessoais e os tipos de investimentos para a realização dos seus sonhos. Carla, seja muito bem-vinda para o nosso bate-papo. Boa noite para vocês. Para mim é uma gratidão muito grande de estar participando desse momento e falar de um tema tão importante, né? Inclusive nesse momento que todo mundo está precisando ajustar as contas, entender sobre finanças. Então, Sara, muito obrigada pelo convite. Espero que todos gostem, né, desse momento e vamos lá. Tá certo. Bom, antes de começarmos, vamos fazer uma oração, né? Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença e queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Senhor, que o Senhor possa nos direcionar, nos usar como canal do Senhor para trazer uma palavra, Senhor, para quem nos assiste nessa hora. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar no coração de cada jovem, de cada pessoa que está nos assistindo e que tenha uma direção vinda do Senhor para cuidar dessa área que é tão importante na vida, que são as finanças. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Carla, eu acho que nós teremos várias perguntas, inclusive você que nos assiste, fique à vontade para enviar suas perguntas aqui no chat do YouTube, que estaremos respondendo à medida do possível. Eu li um livro muito interessante de um curso que é ministrado pela Universidade da Família, que inclusive é ministrado na nossa igreja, Batista Renascer, mas que momentaneamente está suspenso por conta da pandemia, que é o curso Mulher que Prospera. E o livro foi escrito por Andrés Panaswick. Eu até estou com esse livro aqui, vou mostrar para vocês. É um livro super interessante. E esse livro, ele propõe uma abordagem completa do que é prosperidade à luz da Bíblia, e ele é voltado ao desenvolvimento das mulheres a partir da compreensão dos princípios bíblicos que são relevantes para transformar a nossa vida, a nossa família e as nossas finanças. A Bíblia nos propõe uma mudança e uma compreensão da vida de uma forma integral. Deus não está interessado apenas em uma área da nossa vida, em detrimento de outro, mas tudo é muito importante para o Senhor. A prosperidade, inclusive a financeira, porque nós vamos até falar sobre isso, né, Carla, que a prosperidade é muito mais do que finanças, é objeto do cuidado e da direção por parte de Deus para nós. Por isso, na live de hoje, nesse bate-papo do Unidos, falaremos sobre finanças à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. E receberemos várias dicas, informações importantes e orientações da querida Carla Neves, que é especialista em finanças. Bom, Carla, Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 14, ele aborda, entre vários outros temas, a parábola do construtor da torre. Os versículos 28 a 30 dizem o seguinte, vou ler aqui para vocês. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todas as que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A parábola contada por Jesus enfatiza o perigo de empreender projetos excessivamente onerosos, de alto custo, e a necessidade de um planejamento prévio e bem realista mesmo. Há um contexto muito maior dentro dessa parábola, né, desse alerta de Jesus para nós, relativo ao custo do discipulado, quando decidimos, de fato, seguirmos a Jesus e abrir mão da nossa própria vida. Mas isso é um tema para outro bate-papo. E como visto na palavra de Deus, Jesus nos faz um alerta sobre a necessidade de cuidarmos e planejarmos a nossa vida financeira, os nossos gastos e despesas para a realização das nossas atividades.
Carla, como você encara essa direção bíblica? E na prática, eu acho que é a grande dúvida. As pessoas se organizam financeiramente? Bom, primeiramente seria muito importante e muito melhor se as pessoas conseguissem se organizar financeiramente. Nós teríamos menos endividados, menos pessoas desesperadas, inclusive nesse momento. Por quê? Já teriam se planejado antes e já teria uma reserva financeira que justamente serve para esses momentos de crise. Mas esse momento pegou todo mundo de surpresa, a maioria das pessoas não conseguiram se planejar, não tem uma reserva financeira e está todo mundo ali com as contas super ajustadas, né, correndo um grande risco de se endividar, passando dificuldades, se desesperando. Por quê? Porque não teve esse planejamento. E essa passagem bíblica que você falou, Sara, realmente é um contexto muito maior que não dá para a gente aprofundar tanto, mas qual que é o objetivo dela? O planejamento. Para tudo que a gente for fazer na nossa vida, é necessário um planejamento. Não adianta nada a gente ter um sonho, e o sonho ele pode ser pequeno, pode ser grande, ele é muito particular. Mas independente do sonho que você tem agora, nesse momento, que você pensou lá atrás, a gente tem que planejar. Bom, que ferramentas que eu tenho para aquele sonho ser realizado? Eu vou precisar de quanto tempo, de quanto dinheiro, de quanto esforço. Um dado muito importante, Sara, que eu sempre gosto de falar nesses momentos, quando a gente está falando em palestra, muitas pessoas, que 97% das pessoas não têm um sonho, não têm um objetivo definido. O Nossa, que 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 isso quer sério isso. dizer? Quando a gente fala de sonho, eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter uma empresa, eu sonho em construir isso, mas isso fica muito amplo. Então, fica muito, vai muito de encontro a essa passagem bíblica. A pessoa fez um sonho tão grande, mas ficou uma coisa que não foi planejada. Isso da mesma forma, se você não tem um sonho definido. O que é um sonho definido? Bom, eu, Carla, no final do ano, eu quero montar uma empresa, a empresa vai se chamar X, eu vou gastar Y, eu preciso de 6 meses para ter esse dinheiro, a partir de agora eu vou ter tanto, eu vou investir tanto, eu preciso de economizar tanto, para no dia 30 de dezembro eu ter empresa chamada Carla, por exemplo, aberta, funcionando. Isso é um sonho definido. E o que é um sonho não definido? Até o final do ano eu quero ter minha empresa montada. Quanto que eu vou gastar para fazer essa empresa? Eu tenho esse dinheiro? Como que eu vou fazer para construir isso? Que tipo de investimento que eu vou colocar? Quanto que eu tenho que ganhar a partir de agora? O que eu vou economizar? Por que a gente tem que falar de sonho? Esse é o primeiro ponto principal para se organizar financeiramente. Porque se você não tem um sonho, é mais difícil você conseguir se planejar. Qualquer coisa serve. Um outro exemplo que eu vou dar para reforçar isso que a gente está falando. E isso aí, principalmente na pandemia, vocês devem estar vivenciando isso. Às vezes a gente está em casa, como hoje, um sábado, você fala, gente, eu estou com vontade de comer uma coisa. Se você não sabe o que você quer comer, qualquer coisa serve. O que você vai fazer? Você vai acabar pegando seu celular e ligando o delivery que você já está acostumado a ligar todas as vezes, porque você não sabe o que você quer comer. Então, se você não sabe, qualquer coisa serve. Se você não tem um sonho definido, qualquer coisa serve, tanto grande ou pequeno, e você corre o risco de não conseguir com que esse sonho seja concretizado. Por isso, Sara, e todos que estejam nos ouvindo, Edoninos, tem que ter um planejamento. Gente, um planejamento, eu vou planejar uma coisa que é X, que é Y, independente do valor, o que você quer construir e que tem a ver com o lado financeiro, que a maioria das nossas coisas tem a ver com o lado financeiro, para que se realizem, tem que ter um planejamento. Bom, se eu quero abrir uma empresa, qual que vai ser o tempo que eu preciso e o que eu preciso de recurso para poder conseguir? Se eu quero construir a minha casa, se eu quero reformar a minha casa, o que eu vou precisar? De repente agora, nesse momento, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu gostaria, porque eu tenho um recurso menor. Então, faça com as ferramentas e com a condição que você tem para esse momento. Você tem que se adequar de acordo com a sua realidade. Não adianta você pensar grande, não quer dizer que você não possa pensar. Se você não tem condições agora, nesse momento, é muito melhor a gente dar um passo de cada vez e ir construindo a nossa torre, a nossa casa, aos poucos, o nosso sonho, do que acabar atropelando e acabar correndo risco, sabe de quê? De desistir, porque você fala, não dou conta mesmo, tá difícil demais, nossa, eu não consigo, porque a gente corre o risco de chegar com essa conclusão. Por isso, planejamento é muito importante. E a maioria Caramba, das será? pessoas não tem, né, esse planejamento, porque a gente não teve essa educação financeira lá atrás.
É verdade. Bom, planejamento, a gente vê aí que na Bíblia Jesus já vem destacando a importância de fazermos um planejamento financeiro antes de tomarmos uma atitude. Você está realmente ressaltando a necessidade de nos planejarmos. Eu e a Carla estamos aqui no Bate-Papo Unido sobre finanças. Se você chegou agora, fique antenado, envia sua pergunta, envia sua dúvida aí no chat, que a gente vai estar respondendo todos vocês. Bom, a Bíblia ensina, a Bíblia, na verdade, é recheada de vários ensinamentos sobre cuidados, disciplinas financeiras, e o livro de Eclesiastes, assim como o livro de Provérbios, tem tantos ensinamentos, não ficou de fora, né? Não deixou de abordar esse tópico que eu quero aqui falar com você. Em Eclesiastes 5:10, diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Você tem uma frase que diz, quando a gente conversava um pouco sobre essa live, você tem uma frase que diz que dinheiro não é dinheiro. O que você quer dizer com isso? O que é dinheiro que não é dinheiro? Isso tem a ver aí com o que esse versículo nos diz? Então, todos esses versículos e essa frase, dinheiro não é dinheiro, isso acaba tendo a ver com muitas crenças, né, que a gente teve lá atrás, de que dinheiro não traz felicidade, só ganha dinheiro quem já tem dinheiro, o dinheiro não traz prosperidade, né, tem aquela outra passagem que fala, é mais fácil um camelo passar o buraquinho da agulha do que um rico encontrar o reino dos céus, então por aí vai, né, uma série de momentos na Bíblia que falam sobre isso. E essas crenças, elas têm que ser realmente abolidas, porque enquanto eu estiver pensando que aquele dinheiro não é para mim, lógico que isso é muito importante ressaltar, a gente não tem que ser um escravo do dinheiro, eu vivo por conta do dinheiro, isso realmente não é saudável. Mas o dinheiro, ele traz sim muitas das felicidades, ele ajuda as pessoas, ajuda nós a realizarmos os nossos sonhos. Dinheiro é importante. Quando a gente entender que o dinheiro é importante sim, as riquezas que nós precisamos ter, a prosperidade, a abundância é para mim sim, realmente tudo muda, né? E acreditar que isso é possível. E quando eu falo que dinheiro não é só dinheiro de bem material, daquilo que eu conquisto. Dinheiro é tudo que nos envolve, inclusive os nossos valores, os nossos bens como pessoa e bens materiais. Então, o dinheiro não é só espécie, é algo muito maior, né? Então, a gente não tem que falar, é só dinheiro, é dinheiro. Essa pessoa só pensa em dinheiro, essa pessoa é ambiciosa. A gente tem que ter uma ambição boa, não ambição de fazer mal, de fazer coisas erradas, porque às vezes passa, Sara, e as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se eu ganho dinheiro, quem já é rico, político, pessoa que faz coisa errada que ganha dinheiro. Gente, não adianta. Nós que somos da igreja, temos fé e temos princípios e temos valores. Nós temos que acreditar, sim, entender que o dinheiro é importante. E aquelas pessoas que usam dinheiro de má fé e passam por cima das outras, isso aí vocês podem ter certeza que uma hora, né, entre aspas, a casa cai. A gente nunca vai perder em fazer o bem. E quando Jesus veio com seus ensinamentos, Cristo veio com seus ensinamentos, ele nunca falou para a gente não, que a gente não tem que ter prosperidade, não tem que ter abundância, não tem que pensar no dinheiro. Pelo contrário, a gente tem que ter sim, mas de forma lícita, de forma correta, de forma justa. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque a gente consegue ajudar a gente, consegue pensar no outro, isso é maravilhoso. Então, por isso que eu falo que dinheiro não é dinheiro, dinheiro é algo muito maior que nos envolve. Tá certo. E é tão interessante isso que você falou, que quando eu compartilhei nas minhas redes sociais a postagem, a arte dessa live, um grande amigo falou assim, Sarinha, eu quero saber como que eu ganho dinheiro de forma lícita, sem ser político, sem roubar, sem fazer nada que é errado. Como que isso é possível? E eu percebi que nós já temos uma pergunta semelhante a essa aqui no nosso chat, que é do Arthur Esteves. E ele diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: na visão de vocês, qual é a melhor forma de preservar e, quem sabe, multiplicar o patrimônio financeiro em termos de investimento? Eu acho que isso aqui é que depende do caso, né, amiga? Antes de responder essa pergunta,
é muito importante a gente reforçar aquilo que a gente estava falando, né? Eu vou já responder aquela pergunta do outro que colocou. Como faz para a gente ganhar dinheiro se não for de maneira ilícita, como a gente vê muita gente? Gente, primeira coisa que eu falo para vocês, isso é fato, fazer com amor aquilo que você ama fazer. Porque a partir do momento que você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar conta, para se sustentar, para me manter, realmente você não vai ter a prosperidade e a abundância que você merece. Então, o primeiro ponto que eu falo dessa live maravilhosa aqui é para você fazer com amor, fazer com todas as suas forças. Porque você faz com amor, você vai fazer cada dia melhor. Aí o dinheiro se torna complemento. Ele só vai vir de forma maravilhosamente bem com tudo aquilo que você está fazendo por amor. Às vezes pode demorar, pode, mas você vai ter paciência para esperar, você vai fazer a sua parte, fazer com cada dia, com mais amor, e uma hora vem, daquela maneira que você sempre sonhou, tá? Essa já é um pouco da resposta daquela pergunta antes dessa. Agora, com relação aos investimentos, como ter esses rendimentos de forma mais rentável para poder multiplicar o seu patrimônio, realmente foi como você falou, Sara, é muito particular. Porque na hora que eu vou atender um cliente para falar sobre investimentos, né, e um ponto muito importante falar sobre isso é: eu só consigo fazer investimentos, eu consigo guardar um pouco daquilo que eu ganho. Agora, como fazer com que esse recurso aumente a cada mês? Aí tem que entender realmente cada caso, é um caso, por quê? Eu analiso o investimento para um cliente dependendo do perfil desse cliente, do objetivo e do sonho. Se é um sonho de curto prazo, vai ter que ser um investimento de curto prazo. Se é um sonho de longo prazo, e os investimentos eles vão variar de acordo com o seu sonho, com o valor que você vai estar disponibilizando, né? E do seu perfil como investidor. Se é um perfil mais conservador, se é um pouquinho mais agressivo, que possa correr riscos. Então, isso é só numa conversa individual mesmo. Mas é impossível, para você que fez essa pergunta, multiplicar esse dinheiro que você está fazendo, essa reserva? Sim, é possível mesmo, porque a gente tem muitos tipos de investimentos de acordo com a sua disponibilidade, o seu sonho, com o valor que você tem, né? Hoje em dia, os bancos e as corretoras têm uma diversidade imensa de investimentos para você realmente ter um retorno grande, mas isso vai depender do seu objetivo, do valor que você tem, né, do seu perfil, que é algo que é feito de forma personalizada e particular. Tá certo. Bom, nós já temos várias perguntas aqui, do Tiago Cunha, do Pedro Tiago, da Karine também, todas sobre investimentos, mas eu acredito que até numa escala de conversa, assim, quando a gente vai pensar em investimento, é importante pensarmos do pequeno para o grande, né? Do micro para o macro. E dentro desse contexto de finanças, antes de chegarmos para falar diretamente sobre os investimentos, eu acho que é importante a gente abordar um pouquinho sobre a questão do dízimo. O dízimo significa a 10ª parte de alguma coisa. E na Bíblia era usado, né? O dízimo era usado para designar uma oferta de uma 10ª parte para fins de manutenção do templo e dos sacerdotes, enfim. Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote rei de Salém, está lá em Gênesis 14, nos versículos 18 a 20. Os israelitas também deveriam dar o dízimo aos levitas, e os levitas, por sua vez, deveriam dar o dízimo dos dízimos aos sacerdotes. Isso também está em Números, no capítulo 18. No Antigo Testamento, o dízimo era tomado de coisas como cereais, fruto das árvores e animais. Isso está lá em Levítico também, né? 27, nos versículos 30 e 32, e em vários outros momentos, em vários outros lugares da Bíblia também existem várias abordagens sobre o dízimo. E o dízimo é um princípio espiritual, é uma lei espiritual que nós, enquanto cristãos, estamos sujeitos, né, ao cumprimento desse princípio. Segundo o qual nós devolvemos a Deus 1/10 de tudo aquilo que nós recebemos, né, de todos os nossos rendimentos. E o ato do dízimo, talvez a minha pergunta é a seguinte: o ato do dízimo, ele também deve constar no nosso planejamento financeiro, ou isso não importa no fim das contas? Ele fica só como uma lei espiritual e a gente lida de qualquer forma. Como que a gente deve lidar em relação ao dízimo? Bom, esse tema eu sou apaixonada porque eu sou uma evangelizadora de crianças, eu já coloco isso desde o princípio, na infância mesmo, delas conseguirem
darem o dízimo, mesmo não tendo mesada, né, pedindo para os pais, para elas entenderem, gente, o tanto que é maravilhoso a entrega do dízimo. Eu falo isso com tanto amor na igreja, sabe, para as pessoas que eu conheço, inclusive para os meus clientes, Sara. Não tem nenhum que na hora que eu vou fazer uma planilha, que às vezes eles até se assustam, porque tem pessoas que não têm o costume de dar o dízimo e às vezes nem sabem, eu acabo catequizando essas pessoas. E eu coloco uma das categorias, sabe o que, gente? Doações. Eu não coloco dízimo, eu coloco doações no modo geral. Aí, se quiser subcategorizar oferta, dízimo, esmolas, tem pessoas que, né, eu coloco de várias formas para você categorizar, mas eu não deixo de colocar os 10% em doações, que é onde vai estar o dízimo. Mas 10%, eu falo isso para os meus clientes, e eu acho isso importantíssimo. Cara, mas como é que você fala de doação, de dízimo, no momento que a gente está passando de pandemia, que a gente não está tendo nem dinheiro para comer, a gente precisando de dinheiro para investir? Gente, se vocês me fizerem uma pergunta hoje, o que é melhor? Eu ter um dinheiro para investir os 10% ou eu dar os meus 10% do dízimo? Dê os seus 10% do dízimo. E eu não estou falando isso para vocês, porque a gente está falando aqui para uma igreja, para uma comunidade, para fiéis. Eu falo isso porque eu vivencio. Então, hoje, se eu tiver que preferir, e eu falo para os meus clientes também, eu coloco o investimento depois do dízimo. Eu separo 100% do que você ganha. Você ganha 2 mil, que é o 100%. 10% você se paga, 50% a 60% você paga as suas contas, 10% para doações, depois vem os 10% do investimento, os 10% da reserva para os sonhos. Eu não deixo o dízimo em nenhum momento. E eu controlo isso dos meus clientes. E eu falo, eu profetizo, né? Lembrando que isso não é regra, mas é porque é algo tão maravilhoso essa entrega que eu falo que realmente eles veem essa multiplicação desse dízimo. Porque vem, gente. Aí é onde eu falo de novo que dinheiro não é dinheiro. Que às vezes a multiplicação que você faz dessa entrega, desse dízimo, desses 10%, às vezes não vem para você nem retorno financeiro. Vem algo tão maior que é imensurável, que você sente a necessidade de fazer isso todos os meses. Ah, de repente não vou conseguir fazer esse valor X porque não está legal, mas não deixem de entregar. Se eu puder dar meu testemunho aqui, sabe? Tanto que é maravilhoso essa entrega e esse retorno. O retorno, às vezes, é espiritual. É algo tão maior que, assim, se eu pudesse realmente falar isso para vocês, o que é mais importante dessa live seria isso, essa entrega. A gente está num momento que essa pandemia faz a gente refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre essa entrega, essa doação, o oferecer, o servir. Isso é muito maior do que o ter. E a gente está vendo tanto que a gente está mudando esses valores com relação ao ter e o oferecer, ele está sendo, e o ser muito mais em primeiro lugar. Então não deixe de dar o dízimo, mesmo porque vocês que estão aqui nos ouvindo sabem de tudo que é necessário, o que o dízimo faz dentro da igreja, da importância do dízimo, né, para que a igreja ela se sustente. Então, somos nós que fazemos isso. E nós fazemos por quê? Porque nós já recebemos. Nós já estamos recebendo em bens materiais, em saúde, em tanta coisa. Então, se a gente não puder fazer isso um pouco, que é tão pouco, é 10% só, e é tão gratificante. Toda vez que eu vou entregar meu dízimo, é algo tão maravilhoso que eu sinto, é uma energia tão boa que para mim já supera qualquer coisa. É maravilhoso mesmo. E você tocou num ponto crucial, né? Porque nós sabemos que hoje, ainda que as coisas estejam paradas, fechadas, muitas atividades aí estão interrompidas. Em Goiânia, nós estamos aí vivendo um momento que, juridicamente falando, é bastante confuso. Uma hora temos uma liminar que determina Sim. a abertura do comércio, no dia seguinte já temos outra decisão derrubando a liminar anterior, mandando fechar. Mas a igreja também tem as suas contas, né? Tem os seus compromissos financeiros a honrar, e depende de nós que estamos ali, que desfrutamos, né, da bênção da igreja e tudo. Então, é muito importante dizimar. E como você disse que você tem aí os seus testemunhos, eu também tenho os meus testemunhos. Eu até compartilhava com a Fran, que é a nossa líder dos jovens, sobre um testemunho de realmente de bênção a partir da devolução do dízimo, né? Que muitas vezes a gente atrasa para entregar, para devolver, e eu me comprometi
aí no meio dessa quarentena, perdão, de devolver o dízimo no dia que eu recebo, é a primeira coisa, e não importa qual dia do mês que acontece, chegou a minha bênção financeira, aí eu já faço essa devolução do dízimo. E foi tão interessante que a partir do momento que eu fiz esse compromisso pessoal, Deus começou assim a abrir portas, né? Eu fiquei assim tão maravilhada, falei, Deus, como o Senhor é bom, né? É importante a gente entender que entregar o nosso dízimo, ofertar, abençoar outras pessoas, nós não devemos fazer isso como barganha, mas nós devemos fazer isso como cumprimento da palavra, como cristãos maduros que compreendem os princípios pelos quais nós estamos submetidos, mas a obediência, a doação, a entrega, ela atrai a bênção de Deus. Então, eu posso testemunhar para você aí que nos ouve nesse momento, que a gente está falando sobre finanças, sobre investimentos, sobre passo a passo, mas não deixando de abordar o aspecto espiritual de tudo isso. Eu quero testemunhar para você que me ouve agora, que quando nós nos comprometemos em dizimar, Deus nos honra. Ele abre portas onde não existem portas, ele envia as pessoas para cuidar de nós, e para mim, assim, é realmente maravilhoso. Temos muitas perguntas aqui, até vou fazer algumas delas antes de nós continuarmos aqui, que nós ainda vamos falar um pouquinho sobre oferta. O Eiji, eu não sei como pronuncia, perdão, ele falou o seguinte: como você agora há pouco abordou a questão da divisão do percentual, né, dos recebimentos, ele falou o seguinte: falando em percentual, o que você indica na divisão dos ganhos? Custo de vida, reserva de emergência, investimentos e tudo. E ainda tem uma pergunta do Arthur Esteves no seguinte: o que vocês acham de aplicativos remunerados e sites de pesquisa remuneradas? São alternativas viáveis em termos de renda extra? Temos muitas perguntas aí sobre investimento, mas eu acho que, como você abordou a questão do percentual, acho que é legal esclarecer para o pessoal essa questão, né? Como dividir o dinheiro na hora que ele chega na mão? Bom, primeira coisa, antes a gente falar desse percentual, que vocês têm que ter em mente, vocês que estão ouvindo, a gente está falando sobre finanças, que é um tema super importante. Eu estou muito feliz de estar falando aqui com vocês. É entender que aquilo que você ganha você tem que gastar menos do que você ganha. Eu acredito que muitas pessoas agora, principalmente nesse momento, estão gastando o mesmo tanto do que estão ganhando. Ou seja, se eu ganho 3 mil, eu gasto 3 mil. Esse é o correto? Não é o aconselhável. Porque se eu quero fazer uma reserva financeira, se eu quero fazer um investimento para alcançar os meus sonhos, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Porque se eu gasto com a mesma forma, com o mesmo valor do que eu estou ganhando, nunca vai sobrar. E eu tenho que fazer com que o meu dinheiro sobre. Para que sobrar, Carla? Para você conseguir investir. Para que investir, Carla? Para você conseguir os seus sonhos. Seja fazer uma viagem, gente, montar a sua empresa, construir a sua casa, comprar seu apartamento, ter sua reserva de emergência, ajudar as pessoas que você quer ajudar. Para isso que servem os investimentos. Então, se você gasta do mesmo tanto que você ganha, nunca vai sobrar. Então, primeiro ponto, gastar menos do que eu ganho. Vamos pegar o mesmo exemplo dos 3 mil. Se eu ganho 3 mil, pelo menos 10 a 20% desse valor eu tenho que guardar. O que corresponde isso? 300 a 600 reais. Seria esse percentual. Mas se por enquanto você não está conseguindo fazer com que sobre, você está naquela mesma medida, eu ganho X e gasto os mesmos X, aí o controle tem que ser muito maior. E como que a gente faz esse controle? O que eu vou falar para vocês agora, gente, é como eu aconselho os meus clientes e como eu pego na mão para ajudar a fazer isso, tá? Quando a gente fala de percentual. Não adianta a gente falar de um percentual se você não sabe com exatidão, primeiro, quanto que você ganha e segundo, o que você gasta. E como é que a gente faz para saber isso? É começar a anotar. Se você não anota de uma planilha no computador, que hoje em dia tem muito fácil pela internet, tem aplicativos gratuitos que você pode te ajudar a fazer isso.
Anotar numa folha mesmo, anotar no notas do celular. Ou seja, eu fui no supermercado, gastei R$ 500, coloca lá, gastei R$ 500. Eu paguei a luz da minha casa, eu paguei energia, paguei água, coloca lá o valor para você mensurar todos os seus gastos no mês. E você vai mensurar por categorias, é onde entra os percentuais. O que eu estou gastando com a minha casa? O que vai entrar em casa? Funcionário, água, energia, supermercado, funcionário, internet, telefone, manutenções, tudo isso vai entrar nos gastos de casa, primeira categoria. Coloca uma categoria transporte, o que você está gastando com seu carro, com Uber, com gasolina, IPVA, manutenção, o que você gasta com você, com seus gastos pessoais, o que você compra para você, o que você gasta com saúde, o que você gasta... Aí depende, com filhos, para quem é casado e tem filhos, é importante ter uma categoria separada para filhos, para você entender o que está gastando com escola, com uniforme, com roupas. A categoria saúde você coloca com farmácia, planos de saúde, médicos, exames. Então, essas categorias são muito pessoal, porque vai depender dos seus gastos, mas generalizando, eu sempre peço para fazer uma categoria casa, saúde, transporte, pessoal, né, que são os gastos assim, mais importantes, que eu falo que são os gastos essenciais. E tem aqueles gastos que são fixos realmente, né? Porque tem os gastos fixos variáveis. O que é fixo? Aquilo que eu sei que eu tenho todo mês. O condomínio que eu pago, o aluguel, o parcelamento do meu carro, a energia, a água, são gastos fixos. Não quer dizer, gente, que esses gastos fixos você não consiga diminuir. Por isso que é importante você saber com exatidão todos os seus gastos. Como é que eu vou saber isso? Anotando. Porque depois que você anota, aproveita que a gente está aí no dia 3 de julho, anota os seus gastos todos do mês de julho para você entender para onde está indo o seu dinheiro. Porque depois que você entende, número 1, para onde está indo o seu dinheiro, você consegue ver para onde dá para diminuir uma despesa ou outra. Estou gastando R$ 200 de energia, dá para eu diminuir? Para que diminuir? Para entrar dentro do orçamento e você começar a gastar menos do que ganha, para você ir para o segundo passo, conseguir sobrar para investir. Só que antes disso, você tem que mensurar. Carla, ok, eu fiz isso. E o que eu estou gastando? Depois que você mensurou seus gastos, você vai entender do meu valor que eu ganho, quanto que está indo para os meus gastos fixos? Está indo 50%, 60%? O ideal, Sara e ouvintes que estão participando agora desse bate-papo, entre 50% a 60% que eu ganho. Por quê? Para sobrar os 10% que eu me pago, o que é me pagar? Isso é muito importante a gente falar agora nesse momento. Não adianta nada a gente trabalhar, ganhar dinheiro e ter aquela sensação que você está trabalhando para pagar a conta. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, o primeiro passo é você se pagar. Se pague primeiro. Vocês não recebem o dinheiro e dão um dízimo? Então se paguem também, para você ter aquela sensação que, opa, esse é o dinheiro, é o meu. Se você ganha R$ 3.000, separa 10% para se pagar 300. Você faz com esse dinheiro o que você quiser. Depois você pega os 50% a 60% para os seus gastos fixos, gasto com casas, transporte, supermercado, saúde, etc. Aí vem uns 10% de doação, 10% para investir, 10% de reserva. É assim que é feito. Lógico que no início pode estar sendo feito um ajuste, porque demora às vezes, né? A gente fazer esse ajuste para ficar de forma ideal, para você conseguir se manter. Eu falo que o meu trabalho, e esse bate-papo serve muito por isso, é como se fosse uma nutricionista, né? Você procura um nutricionista que você perder peso, ela não vai logo de cara cortar todos os seus alimentos. Ela vai ver o quê? Primeiro o que você está comendo, para ver o que dá para reduzir, para você ir perdendo peso aos poucos. A gestão financeira, a consultoria financeira vai esse encontro. Não adianta nada a gente falar de investimento agora, como tem pessoas preocupadas com isso, se eu não sei quanto que eu estou gastando. E pasmem vocês, a maioria das pessoas não sabe quanto que gasta. Você pergunta assim, quanto você gasta no supermercado? Eu acho que eu gasto 600. Quando você vai ver, é 630, 640, 900. Aí você fala, nossa, eu gasto tudo. Por isso que é importante mensurar. E como que eu vou fazer isso? Pegando extrato de cartão de crédito, extrato da minha conta corrente. Não deixem de anotar os gastos com dinheiro, porque às vezes os gastos que você faz com dinheiro, às vezes se perdem. Então, é realmente fazer essa análise profunda para entender para onde está indo o seu dinheiro, para depois sobrar para investir. Olha só, isso é muito importante. Primeiro ponto, gente, olha, podem aí anotar, tomar nota, que eu também estou tomando nota aqui. Planejar,
saber quanto é que gasta, né, por mês, qual é a nossa despesa fixa mensal, qual é a nossa despesa variável, entender qual a nossa forma de consumo. E isso já vem até, você encerrou a sua fala falando, olha, é importante sabermos esses valores, entendermos qual é esse nosso estilo de vida, esse estilo de consumo, para somente depois pensar em investimento. E essa é a pergunta da Karine Moraes aqui no nosso chat do YouTube. Você que nos assiste, mande suas dúvidas aqui que estamos acompanhando para responder à medida do possível. A Karine perguntou o seguinte: investimento seria uma opção para uma melhor vida financeira? Se sim, qual tipo de investimento indicaria? E na sequência também, já para pegando um gancho, o pessoal perguntou também sobre previdência privada. O que você acha de previdência privada? Vale a pena? Não vale? Você indica alguma? Bom, eu vou responder essa primeira pergunta com uma outra pergunta. Nós estamos vivendo agora um momento delicado, que ninguém imaginou que a gente já está vivendo. Vocês acham que aquelas pessoas que têm investimento, têm dinheiro guardado, fizeram reservas antes, elas estão melhores ou piores daquela pessoa que não tinha nada de dinheiro investido? Com certeza, aquela pessoa que já tinha uma reserva, tem um dinheiro ali guardado, nem que seja em casa ou no banco, elas estão muito mais tranquilas. Por quê? Tendo pandemia ou não, ela tem dinheiro para pagar as contas. Ela Exatamente. sendo mandada embora do emprego ou não, ela tem um dinheiro. Agora, aquela pessoa que não tem nada, ela está mais tranquila ou não? Ela não está tranquila, porque ela não se programou, não se planejou antes. Então, o que eu quero dizer? Como é que chama a menina? Karen? Eu esqueci o... Karine Karine. Moraes. Então, Karine, isso eu não tenho dúvida, que a reserva financeira, os investimentos, eles vão te trazer uma tranquilidade muito maior financeiramente. Isso tanto no curto prazo, que seria reservas financeiras de emergência, no médio e no longo. Porque se você começa a se planejar agora, você vai ficar muito mais tranquilo, inclusive, gente, emocionalmente e psicologicamente, tá? Porque quando você fala, nossa, eu tenho um dinheiro guardado, ai, que bom, se acontecer alguma coisa, eu estou respaldado. Né? Eu tenho dinheiro para pagar isso. Se você não tem, você começa a entrar em desespero, principalmente nesses momentos. Então, é importante, essa pandemia, inclusive, veio para isso, para a gente refletir, inclusive, sobre o nosso lado financeiro. O que eu tenho feito, que controle que eu tenho feito das minhas finanças no caso de uma emergência? Num sonho que eu pretendo lá na frente. Sabe que eu tenho me planejado lá na frente? Aí é onde a gente entra também na segunda pergunta de previdência. Previdência privada é importantíssimo. Como que eu quero estar na minha velhice? Eu quero estar bem ou dependendo dos outros? A maioria das pessoas, principalmente nós brasileiros, pensamos só no agora. Ah, eu tenho dinheiro agora para pagar as minhas contas, está tudo certo. Eu vou receber meu salário dia 15, está certo. E o amanhã? Ah, não, amanhã eu vou preocupar, não. Gente, mas a gente tem que preocupar. Eu acredito que todo mundo que está ouvindo a gente aqui não quer depender de ninguém, não quer ficar preocupado financeiramente lá na frente. Imagina você idoso, vou colocar nem idoso, vamos colocar aí, já entrando na terceira idade, que seria a partir dos 60, 65 anos, que você não tem aquele ritmo mais acelerado para trabalhar, você já está começando a diminuir seu ritmo de trabalho, você tem que ter uma reserva, você tem que ter uma aposentadoria, nem que seja um valor menor, para você trabalhar menos, porque tem gente também que não consegue ficar parado. E para aquelas pessoas que não querem trabalhar de jeito nenhum, vai ter que se programar mais ainda para ter o quê? A sua renda lá na frente tranquilo e não depender de ninguém. Por exemplo, hoje se eu ganho 5 mil reais, quando eu tiver 60, 65 anos, é os mesmos 5 mil reais que eu quero ter de renda para mim? Isso é muito relativo, porque tem pessoas que precisam de 3, de 5, de 10, de 20, depende da realidade, do padrão de cada um. E lógico, quanto maior a minha renda que eu quero ter lá na frente, maior o valor que eu vou ter que começar a poupar desde agora. E a previdência privada, Sara e ouvintes, ela é um excelente produto para a gente o quê? Se organizar lá na frente. Nossa, Carla, mas eu ouvi falar que a previdência não tem um rendimento muito legal, né? Tem isso, tem aquilo, isso depende. Por isso que é muito importante entender cada caso. Tem investimentos que vão render mais, pensando em aposentadoria, sim. Mas, gente, vocês sabiam que nós, seres humanos, o nosso cérebro ele é tão engraçado que quando a gente fala o nominho, eu tenho uma previdência privada, a gente acaba colocando que aquele investimento é para a minha aposentadoria. Se eu faço um investimento, às vezes, diferente, que não tem o nome previdência, às vezes fica com aquela sensação de que eu posso gastar, de que eu posso me desfazer. Então, se a gente tem um investimento chamado previdência privada, eu falo, nossa, eu não posso mexer, isso aqui é para minha terceira idade. Então, por isso que eu falo, é importante ter a previdência com o nome previdência,
Porque você sabe que aquele dinheiro é um dinheiro para longo prazo e que você não vai se desfazer dele, não vai pegar em hipótese alguma. E outra, para muita gente que está ouvindo, que às vezes não sabe dessa informação, que é muito importante. Hoje em dia, tem muitas boas previdências privadas, com bons rendimentos, com bons retornos, tanto quanto muitos investimentos, como fundos, ações, que vão dar um retorno muito legal. Ah, Carla, como é que a gente sabe isso? Os bancos, eles conseguem dar essas informações, as corretoras, né, de forma clara, vocês podem pesquisar na internet, podem também me perguntar depois, quem quiser fica à vontade, depois para marcar uma consultoria, fica à vontade. Mas a previdência, ela é um excelente produto quando ela é feita de acordo com o seu perfil. Se você fizer qualquer previdência, aí não. Você pode, às vezes, fazer uma que não seja adequada. Pois hoje em dia tem excelentes fundos e planos muito bons pensando na sua terceira idade. Não é porque você tem 20 anos que está nos ouvindo, 30 anos ou menos. Ah, mas vai demorar muito para eu chegar. Gente, passa tão rápido. A gente tem que pensar numa reserva financeira para curto, médio e longo prazo. O que é o longo prazo? A previdência. E quanto antes a gente conseguir se organizar, maior vai ser o meu acúmulo de valor lá na frente para me deixar tranquilo financeiramente, que acaba complementando a primeira pergunta da Karine, para ter essa tranquilidade financeira que todos nós precisamos. Excelente, Carla, é isso mesmo. Acho que é tempo de nós nos organizarmos, né? Sim. Sem organização, sem planejamento, sem pensar onde queremos chegar, não saímos de onde estamos, não cuidamos do nosso futuro. Precisamos muito pensar no futuro, pensar nos imprevistos, nos prepararmos antecipadamente para lidar com esse tipo de situação, né? E para lidar também com a nossa melhor idade, né, Carla? Vamos falar assim. Ainda vou pensando um pouco, né? Além, nós falamos um pouco sobre a parábola do consultor da torre, falamos um pouco sobre dízimo, sobre a importância de submeter também a nossa vida financeira, as nossas finanças, os nossos rendimentos, o nosso trabalho, a nossa vida de uma forma integral ao Senhor. Faz parte desse contexto espiritual, dessa compreensão madura cristã, do que é a oferta, da importância da oferta, né? A oferta, ela é um ato pelo qual nós apresentamos algo como expressão de adoração assim, a Deus. É uma forma de demonstrarmos gratidão ao Senhor, né? Comunhão, paz. E a oferta, ela pode ser um objeto, um bem, um serviço, ou qualquer coisa que, para aquele que faz a oferta, tenha um valor. Então, nós vimos agora há pouco que o dízimo ele representa aí a 10ª parte daquilo que nós produzimos ou ganhamos, e as ofertas, por sua vez, elas são aquelas quantias extras, né, que nós devolvemos, que nós entregamos a Deus como uma resposta das bênçãos que recebemos dele. No livro de Êxodo, no capítulo 35, ali entre os versículos 21 e 29, nós podemos observar que as ofertas elas são dadas voluntariamente, pela própria disposição do doador. Então, é importante a gente também destacar isso. Que quando a gente fala de dinheiro, quando falamos de finanças, quando falamos de investimentos, quando falamos de previdência social, quando pensamos nesse contexto, dentro da nossa fé, dentro dessa nossa expressão cristã de amor, de cuidado pelo próximo, nada disso constitui algo que é forçado, né? Algo que é imposto pura e simplesmente, mas depende da nossa atitude, da nossa ação voluntária, né? E esses versículos aí são vários versículos, eu queria ler só alguns deles, que está aí no capítulo 35, para contextualizar, inclusive, essa questão da voluntariedade da oferta e as várias formas de ofertas que podem ser apresentadas, que podem ser entregues ao Senhor. O versículo 21 diz o seguinte: e todos aqueles estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra na tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos aqueles que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta, ritualmente movida perante o Senhor.
Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo, vermelho ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxe-nos. Eu vou pular alguns versículos. No versículo 25 diz o seguinte: todas as mulheres capazes teceram com as suas próprias mãos e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo, vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham a habilidade teceram os pelos de cabra. E aí no versículo 29, já para a gente pular, diz o seguinte: todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para que toda a obra do Senhor, por meio de Moisés, foi-lhe ordenado que fizessem. Você que nos assiste, né? É uma dúvida que eu quero fazer para você que nos assiste. Você pratica a oferta? Porque a oferta é um ato, né? É uma ação. O que você tem doado a Deus como expressão de gratidão, de reconhecimento, de adoração ao Senhor? E, Carla, você acredita que mesmo em meio à pandemia é possível ofertarmos, agirmos, né? E entregarmos, demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor por meio das ofertas? Com certeza, eu acredito. A gente até falou isso um pouquinho lá atrás, falando sobre o dízimo, agora complementando sobre a oferta, que é algo mais espontâneo ainda, né? Gente, mas que seja de coração, tanto o dízimo como a oferta, qualquer tipo de oferecimento que ele seja de coração. E eu não tenho dúvida que isso seja uma resposta ao nosso agradecimento, à nossa gratidão. E outra, quando a gente fala de gratidão, de agradecimento, não é só por bens materiais, não. De novo, dinheiro não é dinheiro. O agradecimento de estar vivo, de ter saúde, de ter minha família, né? Apesar que alguns estão em momentos diferentes dos outros, mas nós temos motivos o suficiente para agradecer. E um gesto de agradecimento é oferecer, é ofertar, né? Porque tem sempre alguém precisando. Eu sempre falo na igreja que nós teríamos um mundo muito melhor, um mundo muito mais diferente se nós oferecêssemos mais o nosso tempo, o nosso amor, recursos, oferecemos aquilo que, de repente, para mim não é mais importante, mas para o outro sim, alimento, roupas, parte daquilo que eu ganho. Tanto que a gente seria um mundo que teria menos pobreza, menos brigas, menos ódio, menos tudo, né? E muito mais amor, muito mais paz. Então, eu acredito muito nisso. E o agradecimento é de tudo. A gente está aqui falando, a gente ter pessoas ao nosso redor, a gente poder trabalhar, a gente ter como sonhar, como conquistar as nossas coisas. Então, são coisas tão pequenas que ficaram tão esquecidas lá atrás, a gente agradecer, que às vezes fica na nossa cabeça que eu tenho que agradecer só algo que eu tenho, algo que eu consegui, não, algo que eu sou como pessoa, que eu tenho a mim, que eu tenho pessoas, então é algo tão maior. E a oferta, ela vai muito com relação a isso, né? Tanto que é maravilhoso, a gente falou do dízimo, reforçando com a oferta, o tanto que é algo maravilhoso a gente fazer essa oferta, a gente entregar o nosso dízimo, oferecer algo para alguém, porque tem sempre alguém precisando de algo. Imagina se todo mundo fizesse um pouco. Então, vocês que estão nos ouvindo, não deixem de fazer essa oferta, de oferecer em agradecimento, né? E mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo, é importante e dá para fazer isso sim. Eu não tenho X, é igual com relação ao investimento, fazendo uma comparação. Eu não tenho R$ 1.000 para investir, mas você tem R$ 10? Você tem 50? Você tem 20? Quem não começa com pouco, gente, com muito também não vai conseguir. Se você não consegue controlar suas finanças com 1.000, quando você estiver ganhando 20.000, também você não vai conseguir. Se você não consegue ter esse coração aberto para doar R$ 10, você não vai conseguir doar 1.000. Então, comece com o que você tem, para você criar esse ato de bondade, esse ato de agradecimento. Isso é tão maravilhoso. Faça isso você, que não tem esse costume, que não está sentindo isso no coração. Se abra para isso, porque eu tenho certeza que as maravilhas com você mesmo são tão grandiosas, que vocês vão fazer isso muitas vezes. É verdade. E é tão interessante a gente pensar, e você disse isso muito bem,
que as ofertas elas estão para além do dinheiro em si, né, do dinheiro em espécie. Nós podemos ofertar várias coisas ao Senhor, direcionando isso às pessoas, né? Eu vejo assim, existem tantos trabalhos voluntários, né, em hospitais. Agora nesse momento de pandemia é muito complicado, né? Mas eu durante quase 3 anos eu fui palhaça de hospital. E eu ofertava aquele meu tempo ao Senhor, né? Era uma forma de levar o amor de Jesus ali, de ofertar o meu tempo. E nós podemos ofertar cada vez mais, de formas diferentes, e entender que isso tudo é um reflexo, é uma resposta da nossa gratidão a Deus, é uma forma de adorar ao Senhor. E mesmo em meio à pandemia, sempre há algo que pode ser feito, né, Carla? Você falou isso muito bem. E temos aqui várias perguntas, a Karine está enviando algumas outras perguntas, o Renato. E de uma forma simplificada, qual que seria aí um passo a passo inicial para que uma pessoa consiga se organizar financeiramente? Bom, eu já até comecei a falar isso um pouquinho, Dos né, antes, percentuais ali, mas né? reforçando, né? Primeiramente é você saber com clareza o que você ganha. Porque tem gente, Sara, e pessoas que estão nos ouvindo que não sabem. Principalmente aquelas pessoas que têm várias remunerações ou recebem em dias diferentes. Ah, dia 5 eu recebo isso, dia 10 uma comissão, dia 15 isso. Então, de repente, tem pessoas que têm vários recebimentos durante o mês. Eu estou falando isso porque a gente tem ouvintes de vários tipos de profissões diferentes, né? Tem aquela pessoa que recebe sempre no dia X e é sempre aquele valor. Mas a gente está falando com muitas pessoas, que eu acredito que tem muitos autônomos, que recebem todos os dias, entra algum dinheirinho na conta, no dia tal, isso, aquilo. Então é muito importante você mensurar, é a primeira coisa que eu falo, que você ganha. Como é que eu vou saber isso, Carla? Você vai pegar o extrato do seu banco. De repente, pega o mês de junho que passou e anota tudo que você recebeu no mês de junho, todos os dias entre TED, DOC, em dinheiro. É muito importante você anotar. E o número 2 é começar a anotar quais os seus gastos. Ah, se você não sabe, pega a sua fatura de cartão de crédito do último mês, ó, que vai vencer, seu extrato do banco, lá mostra todos os seus gastos. O único gasto que não vai aparecer lá, gente, é o gasto com dinheiro. Que às vezes o que acontece muito, eu falo isso porque eu convivo todos os dias com vários clientes. Você faz um saque na sua conta de R$ 500, de R$ 200, e você gasta e você não vê. Por isso que você tem que anotar. Anote, pega um caderninho, anote, faça uma planilha, anote um lugar mais simples, mas não deixe de anotar o que você ganha em dinheiro, principalmente o que sai em dinheiro. Então, se você sabe, número 1, que você está ganhando, para você entender para onde está indo esse dinheiro, número 2, você começa a separar por categorias. Ah, o que eu gastei? Faça no mês de junho, se você tiver um tempinho aí, pega o domingão amanhã, né, ou um momento, às vezes pode ser um pouquinho mais demorado você fazer isso no início, mas depois você vai no automático, você consegue fazer isso de forma mais fácil, mais rápida. Faça o mês de junho, ou se você não quer fazer o mês de junho, comece no mês de agosto. Se você quer fazer o mês que passou, tira os extratos anteriores, veja todos os seus gastos, separa já por categoria. Ah, no meu cartão de crédito, minha fatura foi R$ 800, o que eu gastei? O que foi com lazer, o que foi com casa, comigo. Separa por categorias. E começa a anotar o mês de julho também assim, para você entender para onde foi realmente o seu dinheiro. Porque aí você vai conseguir entender qual é o meu percentual que eu tive nos gastos fixos, para casa, para mim, se eu conseguir guardar alguma coisa ou não, para você entender o que você consegue ofertar, se você está entregando seu dízimo ou não, para você conseguir separar isso, né? Se não, você não consegue mensurar. Eu vou aproveitar e vou dar uma dica aqui que é maravilhosa. Por exemplo, você está com vontade de comprar alguma coisa. Você quer comprar essa garrafinha. Seu sonho é ter uma garrafinha dessa, ela custa R$ 50. Você fala, nossa, eu vou comprar, vou comprar. Mas depois você pensou melhor, e isso é muito importante. Quando a gente quer alguma coisa que às vezes você não sente que, será que eu não estou comprando por consumismo? Não compre no mesmo dia, deixe para você comprar depois, porque você vai pensar e às vezes aquela vontade de comprar passa. Aí o que eu falo sempre para os meus clientes? Não comprou a garrafinha, ela custaria R$ 50? Você pega os R$ 50 e guarda como se você tivesse comprado a garrafinha. Guarda os 50. Aí semana que vem, nós mulheres, que eu acredito que a gente deve estar com um público grande. Eu queria ir no salão. Mas eu não fui no salão, eu preferi não ir, para não gastar dinheiro. Mas faça de conta que você foi no salão, você ia gastar, sei lá, R$ 100, pega os R$ 100 e guarda. Vocês vão ver o tanto de dinheiro que vocês vão conseguir guardar no mês.
incrível. E esse dinheiro que você guardou no mês vai ser o dinheiro que você vai o quê? Conseguir, de repente, entregar seu dízimo, vai conseguir investir. Então, é muito importante fazer isso. Mas se você realmente vai ter que mensurar isso. Como é que você vai mensurar? Escrevendo, anotando, porque de cabeça, não adianta você falar, eu sei tudo. Com exatidão, não sabe. Aí é onde escapole 20, 30, 50, e quando vai para o ralo. Vou aproveitar, vou dar uma outra dica também. A gente tem tem uma teoria que fala sobre dor e prazer. Porque às vezes fica aquela coisa, nossa, não vou gastar isso, estou com dor no coração, porque eu queria tanto, eu não posso comprar. Entrei num site da internet, hoje em dia está todo mundo em casa comprando tudo pela internet, e muito cuidado para a gente não ir para esse lado consumista, sair comprando tudo que vem, porque às vezes está com ansiedade, e os sites estão tudo muito fáceis, né, de comprar, então muito cuidado para não ir esse consumo exacerbado, né? Então, realmente pensar, se eu não preciso daquilo, então eu não vou comprar. Mas se eu não vou comprar aquilo, o que eu vou ganhar lá na frente? É o dinheiro que eu vou investir. Para quê? Para conseguir o meu sonho X. Então, a dor, às vezes, de não conseguir algo naquele momento, por um prazer muito maior, de adquirir algo permanente, que vai durar muito mais, que vai ser muito melhor. Então, esse é uma ferramenta que eu uso muito com os meus clientes para ajudar a fazer isso no primeiro momento. Então, eu vou deixar de comprar aquilo, daqui uns dias a gente vai estar voltando com lazer, pô, vai estar querendo viajar, vai estar querendo sair. Então, realmente refletir, será que eu preciso disso nesse momento? Ou será que o sonho de construir minha casa é muito maior? Então, toda vez que você pensar e ficar triste por não ter conseguido aquilo que você queria naquele momento, pense em algo muito maior que você quer lá na frente, que às vezes a satisfação e o prazer vai ser muito maior. Aí você vai conseguir controlar seus gastos, vai conseguir se organizar, porque se você não conseguir se organizar, você não vai conseguir planejar. Ótimo. E essa questão das escolhas são muito importantes também no momento aí de replanejamento financeiro, né? A Karine Moraes, ela até perguntou se essas novas startups, como bancos digitais, Nubank, Inter, são boas opções para fugir das taxas dos bancos tradicionais. Foi uma das questões que você abordou agora há pouco, né? De como é importante no momento de fazer essa anotação aí de tudo, de conferir as taxas dos bancos, especialmente os bancos tradicionais, que são muito altos e que impactam, sim, no nosso rendimento no final do mês. Sim, a maioria das pessoas, Sara, não conhecem realmente o seu banco. Eu sempre, quando eu vou dar uma palestra, eu falo com um cliente, eu falo, conheça o seu banco. É um dos pontos-chave que eu falo, né? Porque ninguém conhece o seu banco, ninguém sabe o que cobra da sua conta. Às vezes tem pessoas que nem conhecem o gerente, porque tudo é digital. E eu tenho que conhecer meu banco. Como é que eu conheço meu banco? Tira o extrato do seu banco de um mês. Olha tudo que você gastou e tudo que foi tirado da sua conta, seja aquilo que você pagou e aquilo que o próprio banco tirou, como, por exemplo, uma taxa de manutenção, que ela vai variar entre R$ 20 a R$ 80 por mês. Se você for mensurar isso no ano, o valor é muito alto. Ah, tudo bem, o banco já me oferece uma série de serviços que compensa essa taxa. É onde você tem que analisar. Será que realmente eu uso o meu banco o suficiente para ele me cobrar essa taxa? Se você entender que não, é muito importante você entrar em contato com o seu banco. Gente, se você não entra, eles não vão tirar, ou eles não vão diminuir. E isso eu faço um trabalho bem pontual com os meus clientes, tanto de manutenção de conta, como a cesta de cartão de crédito, que cobra em média R$ 50 durante 12 meses para você ter um cartão de crédito. E dependendo dos seus gastos, eles não diminuem se você não ligar lá e não falar. Ah, mas é só 50 por mês, mais 50 na minha conta. Se você for somar isso no ano, dá para você fazer uma viagem. Então, onde eu falo, conheça o seu banco, porque às vezes você não precisa de uma plataforma digital e você consegue ajustar isso com o banco tradicional. Agora, se você vê que você não consegue, você não conseguiu falar com o seu gerente para diminuir essa taxa, você não está se sentindo bem assessorado, acha que os serviços do banco não é o suficiente pelo que é cobrado, é onde eu falo para os clientes se direcionarem para uma plataforma digital, que hoje tem excelentes, né, como o Nubank, o Inter, o Banco Original. Então, tem vários bancos que vão te dar esse suporte com zero de taxa. Mas é onde você tem que entender. Será que realmente eu não preciso nada do meu banco? Porque o banco digital, ele não vai ter ninguém para te atender como um banco Tradicional. privado, né? Tradicional. Então, você tem que entender. Se realmente eu não preciso, ok, compensa. Mas sabe aqueles R$ 20 que está cobrando o meu banco X? Não é mais importante eu cobrar, eu ter esses 20, mas eu tenho uma pessoa com quem eu possa conversar do que um outro que eu não vou ter?
Então, isso tem que ser muito analisado, sem contar que os bancos digitais, muitos não têm grandes opções de investimentos, aí tem que ver, será que vai encaixar dentro daquilo que eu quero ou não? Então, assim, cada caso é um caso. Entendi, certo. Por isso que é importante você conhecer o seu banco primeiro, para depois você tomar a melhor decisão, de acordo com a sua necessidade. E nessa tomada de decisão de acordo com a necessidade, Carla, você acha que a organização, a gestão do tempo, ela interfere também nas finanças das pessoas? E se sim, quais seriam as suas dicas para quem aí está na quarentena, mantendo o distanciamento social e não tem assim muita perspectiva do que fazer? O que seria importante quando a gente pensa em gestão de tempo agora? Então, agora nesse momento, a gente não tem mais aquela desculpa de falar, não, eu não tenho tempo para fazer isso, não, está tudo muito corrido, eu não tenho tempo. Hoje em dia, a maioria das pessoas, né? Lógico que tem muitas pessoas com o seu tempo ainda muito restrito, né? Trabalhando normalmente, mas a maioria das pessoas não, estão trabalhando em casa. E por mais que tenha ali toda uma agenda cheia, o fato da gente não ter que se deslocar de carro até as pessoas, isso aí toma muito tempo. Então, a gente não tendo mais esse momento, a gente sobraria um tempo, mas para isso realmente tem que ter a gestão. Gente, da mesma maneira, é porque a gente não vai ter esse tempo de falar aqui, mas eu faço uma gestão do meu tempo muito organizada. Eu tenho um planner que eu coloco tudo que eu tenho que fazer durante o dia, e essa é uma atividade que eu falo para vocês. Ah, como é que eu vou fazer essa gestão do tempo? Coloca todas as atividades que você tem que fazer durante o dia, manhã, tarde e noite, até para você entender o tempo que você está gastando para uma para outra, para depois aquele tempo ocioso você conseguir fazer o algo a mais. Que algo a mais? Aquilo que de repente você não conseguia fazer antes, que agora você consegue. Por exemplo, conhecer mais sobre o seu lado financeiro, que de repente você não conseguia fazer. Ah, deixa eu agora fazer uma análise da minha vida financeira para eu conseguir planejar melhor e conseguir investir. Deixa eu entrar num site, deixa eu ler um livro, deixa eu fazer um curso para eu entender melhor sobre investimentos. Hoje em dia minha renda é X, o que eu posso fazer para aumentar essa renda? Eu quero fazer um curso para poder aprimorar, me aperfeiçoar, para quando passar esse momento, eu estar mais capacitado para estar no momento de trabalho, né, mais preparado, gente, porque vai sair na frente quem vai estar preparado. E hoje em dia tem tantos cursos online gratuitos, tantas pessoas fazendo lives maravilhosas de forma gratuita que a gente pode estar aproveitando, não só no lado financeiro, Sara, mas em várias áreas, independente da área que você atua. Hoje em dia eu sei que a gente está falando com pessoas de várias áreas. Então, como eu fazer para poder melhorar aquilo que eu estou fazendo? Porque se eu melhoro aquilo que eu estou fazendo, é outro tema para poder ser falado, que eu falo muito em palestra, que é perícia. Eu tenho que ser perito naquilo que eu faço. Como é que eu vou aumentar a minha renda, que eu acredito que todo mundo está querendo isso agora, se eu não sou perito, se eu não sou especialista naquilo que eu falo? Se eu falo mais ou menos, eu não posso ganhar mais. Então, agora essa é a hora. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho que ter a gestão do meu tempo. Separe um momento do seu dia que seja uma hora. Gente, parece pouco, mas quando você senta para estudar, para fazer um curso, para se qualificar, seja fazer um curso de inglês, porque tem empresas que vão precisar, para fazer um curso sobre pessoas, um curso sobre marketing digital, que hoje em dia é tão necessário para todos os tipos de empresas que você tem ou quer abrir. Então, é uma variedade de tantas coisas que a gente pode estar fazendo com esse tempo ocioso que a gente tem agora, que só depende de quem? De você. E não tem essa desculpa mais, eu não tenho tempo. Se você não faz é porque você não quer. E depois não reclama porque você não consegue aumentar sua renda ou porque você não está conseguindo fazer aquilo que você se propõe. Porque hoje em dia vai sair na frente quem vai se qualificar, quem vai fazer esses cursos, quem vai se dedicar. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Bom, nós estamos aqui em uma live do Unidos, da Igreja Batista Renascer, a juventude falando sobre finanças. Temos aqui algumas dúvidas no nosso chat, dúvidas do Johnny, do Cartoon Pex, que é o seguinte: vale a pena investir na Hotmart? E uma outra pergunta é sobre Bitcoin, né? As moedas aí virtuais. Carla, o que você acha dessas duas questões aqui? Do Bitcoin, desses investimentos? Eu acho que vale a pena até falar sobre um pouquinho de investimento em bolsa. Tem algumas pessoas que têm se aventurado agora, estudado, aproveitado esse tempo para se organizar, para gerir o seu tempo, estudando novas formas de multiplicar o seu patrimônio, de melhorar os seus investimentos. O que você acha sobre isso?
Quando a gente fala em investimentos que têm risco, por exemplo, os bitcoins, investimentos em ações que estão na bolsa, tudo isso tem risco, gente. Por que a gente fala risco? Risco de perder o que você colocou, seja parcialmente ou totalmente, depende de como está o mercado. Por isso é muito importante você entender com clareza isso, porque senão você sai na onda do mercado, Bitcoin é tudo de bom, que são as moedas virtuais. Eu vou colocar X, aí depois dá um problema, né, no mercado, como já teve lá atrás, a gente está presenciando isso agora, você perde seu dinheiro, você colocou R$ 1.000, quando você vai ver, você tem 100. Então, quando a gente fala de algo com risco, que quer dizer o quê? Algo que você possa perder, né? Você tem que estar muito tranquilo, você tem que ter um perfil para isso. E uma coisa muito importante, tem que ser um dinheiro que você não vá precisar num curto prazo. Por quê? São dinheiro que você vai precisar num curto prazo. Cara, o que é o curto prazo? Daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, até 1 ano é considerado um curto prazo. Por quê? Num curto prazo, se esse dinheiro der algo negativo, você vê que ele está diminuindo aquilo que você colocou e você precisa no momento X, imagina você colocou 1.000, você vai precisar do dinheiro, daqui 4 meses você tem 500. Isso é muito ruim. Quando você, daqui 4 meses, daqui 6 meses, você quer pegar 1.500, não 500. Por isso que tem que ser um recurso que você não vai precisar. Sempre quando eu vou conversar com o cliente, primeiro, entender se ele tem um perfil para esse risco. Segundo, pegar parte do valor que ele tem, que ele não vai precisar no curto prazo, para poder estar diversificando em algo que tem risco. Porque se ele não tiver perfil e não tiver algo que ele não vai precisar no curto prazo, ele não é o investimento ideal. Por isso que isso é muito pessoal. Será que o perfil dessas pessoas que estão falando sobre esses investimentos, Hotmart, Bitcoin, investimentos em bolsa, é o perfil? Porque quando a gente fala, mas está dando muito dinheiro agora, está perdendo, mas tem algumas ações que estão rendendo muito. Será que você realmente tem esse perfil? Ou é porque você está na onda do mercado? A ação da empresa X diminuiu, eu vou colocar dinheiro agora porque depois vai aumentar. E se não aumentar? Você vai ter estômago para ver seu dinheiro diminuir? Então, isso é muito importante entender, gente. Mas eu não entendo nada disso. Aproveite seu tempo para você poder estudar um pouco. As corretoras hoje em dia têm boas assessorias, os bancos também, para te colocar a par disso, o que é melhor para você, dentro do seu perfil, dentro do montante que você quer. Agora, se você é outro perfil de cliente, não, eu tenho perfil sim para risco, eu tenho um recurso que eu posso guardar assim a longo prazo, que se der muita oscilação não vai dar problema, ok. Aí é importante sim fazer uma diversificação em ações, às vezes um percentual pequeno. Eu particularmente, eu não vou falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, nem vou falar isso aqui. Eu tenho as minhas preferências, lógico, mas isso vai depender muito do que o cliente quer. Hoje em dia, a gama de investimentos é muito variada. Isso vai depender realmente do que o cliente quer, do retorno e do risco. Então, isso é muito importante. Que retorno que você quer ter e que risco você quer se submeter. Porque, de repente, se você não for uma pessoa que, eu quero ganhar muito, mas eu tenho um perfil que não vai aguentar ver meu dinheiro perdendo. Então, você não pode colocar em ações. O que é ações? Quando a gente olha, só falando aqui, porque tem pessoas que devem estar ouvindo e às vezes está assim, nossa, eu não estou entendendo nada que ela está falando. Hoje em dia, nós temos a Bovespa, vou colocar em Brasil, porque a gente tem as bolsas de valores de outros países, mas a Bovespa, a bolsa de valores nossa aqui do Brasil, que fica em São Paulo. E na Bovespa tem, em média, 50 a 100 ações de empresas que são comercializadas todos os dias. Então, essas empresas são valorizadas ou não, dependendo de como elas estão sendo comercializadas, do que se tem comprado, de como os investidores, tanto lá fora como aqui, veem essas empresas, de como está sendo o faturamento, tudo isso é analisado para se mensurar uma ação de uma empresa. E quando acontece algo como está acontecendo agora, por conta dessa pandemia, muitas empresas estão sendo prejudicadas. Por quê? Porque tem certos tipos de consumo que foram diminuídos nesse momento e outros foram aumentados. Então, uma empresa, por exemplo, hoje em dia a gente está usando a plataforma do Zoom. O Zoom é uma empresa e hoje em dia tem ações disponíveis para comprar da empresa da Zoom, que estão lá em cima. Então vou comprar agora ações da empresa na Zoom. Mas depois, se essas ações caírem por alguma coisa, por exemplo, passou a pandemia, de repente as pessoas podem diminuir a quantidade de acesso pelo Zoom, porque vão estar mais diretamente. Aí você colocou um valor X. Você está preparado, de repente, para essa empresa, no caso de uma desvalorização, seu dinheiro desvalorizar?
Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas, por outro lado, foi feito um trabalho, isso eu falo com muita clareza, e quem quiser pesquisar na internet, isso é fato, quando a gente olha em investimentos, porque essa pergunta, em ações, em bolsas de valores, né, em algo com risco, quando a gente olha mesmo em crises, em torno de 5, 10 anos, com certeza o rendimento é muito maior que qualquer outro tipo de investimento, mesmo tendo oscilações. Mais de 5 a 10 anos. Se eu pensar num retorno rápido, daqui 1 ano, daqui 2, pode acontecer? Pode, mas não é certeza. Então, são dinheiro que você não vai precisar, ok, para investir, tá? Mas com muita clareza, entendendo como que é o investimento, como é o retorno, para você não se decepcionar. Agora, são recursos que você não pode dispor a deixar um tempo maior para você ver esse retorno, não coloquem. E no momento tão instável como que vivemos agora, essas decisões precisam ser mais refletidas ainda, né, Carlos? Não adianta a gente se deixar levar pelo momento, pelo que uma pessoa ou outra está falando, né, tendências aí da internet, porque isso pode gerar ainda mais instabilidade pessoal aí dentro desse universo das finanças que nós estamos falando agora. A pandemia ela pegou a muitos, se não todos de nós, de surpresa e mostrou o quanto que a sociedade está, de fato, inabilitada para lidar com esse tipo de situação. Isso nós vemos aí em relação à saúde, a dinheiro, a diversos setores mesmo que foram duramente impactados. E a falta de organização, principalmente financeira, nos deixou em uma situação de extrema vulnerabilidade. O livro de Provérbios, no capítulo 6, ele, a partir do versículo 6, ele diz o seguinte: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas perderam seu emprego, infelizmente. E pior, não observaram esse conselho de Salomão. Sem reservas, o que uma pessoa que hoje está desempregada pode fazer? É muito importante você entender qual que é a sua realidade, né? Se a sua realidade hoje é um desemprego, bom, eu tive algum acerto, qual que é o valor que eu tenho hoje? É muito importante a gente trabalhar com aquilo que a gente tem agora, para poder o quê? Planejar para daqui para frente. Se hoje eu estou sem emprego, eu acredito que quem está desempregado não quer continuar. Então, dentro das minhas habilidades, o que eu posso fazer agora? Para eu ter uma nova renda, para eu complementar a minha renda, vai ser na mesma área de trabalho que eu estava atuando antes de ser desempregado? Se sim, gente, demorou para você correr atrás de outras coisas. Ah, cara, mas não tem ninguém empregando. Gente, a gente tem que parar também de fazer essas frases feitas. Sabe, ah, não tem ninguém empregando, tá difícil para todo mundo, ah, eu não vou ser empregado tão cedo. Para com isso, corre atrás de você. Se tem gente que está pensando assim, tem muita gente que está sendo empregada, tem muita gente que está ganhando dinheiro nesse momento. Então, o que eu posso fazer nesse momento agora para entrar também aonde está sendo o dinheiro? O que eu posso fazer dentro do meu conhecimento, da minha qualificação, né, de tudo que eu vivenciei para poder aumentar a minha renda? Será que eu vou ter que fazer uma nova habilidade, um novo emprego? Eu mesmo vou ter que criar minha própria empresa ou algo virtual? A hora é agora de você pensar, não vai dar realmente para ficar parado. Igual a historinha que a Sara está falando agora, da formiga. Né? Então, eu vou ficar parada, eu vou adiantar? Não vai adiantar. Se realmente eu estou entendendo que todos os empregos que eu estou indo atrás, todas as portas estão sendo fechadas, eu vou ter que achar uma solução. Né? O que eu posso fazer? Será que não é interessante eu fazer algum curso agora, rápido, para eu poder ter. O que eu posso fazer dentro das minhas habilidades? Eu acredito que todo mundo que está ouvindo a gente tem uma habilidade ou tem algo que queira aprender. Então, a hora é essa da gente poder fazer isso. Não dá para ficar de braços abertos esperando algo acontecer. E complementando isso, Sara, e vocês que estão nos ouvindo, a fé também, gente, da gente acreditar. Tem muita gente descrente nesse momento, às vezes nem acreditando em Deus. Ah, porque está tudo ruim.
Ai, Deus não está ouvindo, cadê Deus que não está ouvindo nossas preces? Por favor, não vamos também entrar nessa onda. A gente tem que fortalecer a nossa fé, acreditar no nosso Deus e acreditar também em nós mesmos, que eu sou capaz, eu posso sim sair dessa crise, eu posso sim arrumar um emprego. Essa fé tem que ser muito mais fortalecida e eu tenho que estar com muito mais vontade de crescer. E as oportunidades existem. Porque se tem gente conseguindo, se tem gente correndo atrás, tendo dinheiro, então eu também posso. Eu tenho que encontrar um caminho dentro daquilo que eu consigo e dentro daquilo que eu posso fazer nesse momento. A nossa fé ela é manifesta em ação. E eu gosto muito de Provérbios, gosto muito de Eclesiastes. Eu acho essa palavra incrível, porque é um conselho de Salomão para que a gente, de fato, observe a natureza, observe os animais, como eles se comportam e o quanto eles nos ensinam. E em relação a isso sobre não está tendo emprego, é claro que nós já estamos vindo aí de uma taxa de desemprego muito alta, mas para quem corre atrás, para quem se esforça, para quem exerce a sua fé, para quem confia em Deus, para quem se dedica, sempre tem uma oportunidade, ainda que não seja aquela que originalmente você desejou, sempre tem uma oportunidade. Eu tinha feito uma compra no começo de junho pela internet de um produto e eu pedi para retirar na loja porque eu estava com muita pressa. E aí eu fui na loja para retirar o produto, é uma loja de eletrodomésticos, eletroeletrônicos em Goiânia, e eu fui lá retirar o produto, e quando eu estava lá no pacote, tinha um rapaz do lado e chamou a gerente que estava lá cuidando da minha nota fiscal para entregar meu produto, e essa gerente foi conversar com esse rapaz do meu lado. E ela falou assim: então você veio trazer o seu currículo? Eu vim trazer meu currículo. Ela, você quer trabalhar em qual função? Ele, qualquer uma que tiver, eu quero. Ela, não, assim para mim não serve. Eu quero saber o que você quer trabalhar, em qual setor, qual função você quer desempenhar aqui na loja. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: vendedor. Aí ela pegou e falou assim: agora sim, agora você está me dizendo o que você quer fazer aqui. Então, eu não tenho vaga para vendedor agora, mas eu tenho uma vaga para o pacote. Não, então eu quero a vaga para o pacote. Eu quero a vaga para o pacote. Eu preciso trabalhar. Eu vim a pé lá da minha casa, no setor aeroporto, era lá no centro. Eu vim a pé, eu preciso desse emprego, por favor, o que tiver, eu quero. Aí ela olhou, a gerente olhou para esse rapaz e falou assim: então vamos aqui, vamos ali conversar com o currículo dele na mão. E aquilo me tocou tanto que eu falei assim, gente, a pessoa quando quer, ela quer mesmo. Ela não abre mão, sabe? Então, assim, aquele homem foi ali cheio de fé. Não, eu vou conseguir um emprego hoje, eu vim a pé, eu não tenho dinheiro nem para o ônibus, mas eu não abro mão. E se tiver de vendedor, eu vou ser vendedor. Se tiver no pacote, eu vou ficar no pacote. Se tiver no caixa, eu vou ficar no caixa. Eu não abro mão de sair dessa situação. E isso vai ao encontro do que a palavra nos ensina, que nós precisamos deixar a preguiça de lado, deixar o sono, né? a dificuldade de lado e nos tornarmos ativos. A nossa fé ela também é demonstrada em ação. Nós oramos, nós cremos no Senhor, nós entregamos as nossas finanças, nós consagramos tudo aquilo que nós recebemos ao Senhor, mas nós também precisamos agir. Tá a pandemia? Tá. Estou desempregada? Estou. O que eu posso fazer? Eu vou pedir emprego. Não importa qual é a função. Se não tem a que eu quero, eu vou me sujeitar, eu vou provisoriamente aceitar outra, eu vou fazer um curso, eu vou ficar melhor, eu vou me qualificar, eu vou desenvolver novas habilidades e vou conseguir chegar aonde eu preciso, aonde eu quero. O que eu não posso é ficar de braços cruzados. Então, para mim, aquele rapaz foi um grande exemplo, né? E o Jean Carlos está comentando aqui no nosso chat o seguinte, que ele tem colegas empresários conhecidos que precisam de ajudantes qualificados, mas não encontram. Existem muitas vagas, faltam interessados. É isso. Gente, aquele rapaz me marcou assim. Eu falo que Deus ele fala conosco o tempo todo, né? Eu vejo Deus falando comigo assim, no semáforo, quando eu estou dirigindo, quando eu vou comprar pão, enfim, eu sempre vejo Deus falando comigo. E aquela atitude, aquela fé, como Deus falou comigo, sabe? Então eu vejo que na hora de lidarmos com aquilo que Deus tem nos entregado, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter fé,
confiança e fazer a nossa parte, né, Carla? Sim, A gente totalmente. precisa fazer a nossa parte. Nós já estamos aí caminhando para o final, né? A gente temos só mais 10 minutinhos. E eu queria te fazer uma pergunta específica agora para os solteiros e para os casados que estão aqui nos assistindo, né? Essa é uma live do Unidos, que é o grupo de jovens da Igreja Batista Renascer. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso bate-papo sobre finanças. Estou com a Carla Neves, que é consultora financeira, especialista no assunto, que pode atendê-los também posteriormente. Podem procurá-la nas redes sociais, que ela vai estar aí disponível para vocês. Mas agora, todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, qual seria uma dica para os solteiros e para os casados agora no meio dessa pandemia? Como que os casais costumam lidar com dinheiro no relacionamento? E mais, é possível construir algo junto ainda no meio de uma crise como essa? Com certeza, eu acho que junto é muito melhor. E o que eu falei tudo até agora, gente, serve tanto para os solteiros como para os casados. Esse controle financeiro, essa análise que você tem que fazer da sua vida financeira, do que você ganha, do que você pode gastar, do que vai sobrar para investir, isso serve tanto para o solteiro como para o casado, tanto para quem ganha 1.000 como para quem ganha 5.000. Né? Lógico que quando a gente fala para duas pessoas, às vezes fica mais difícil. E quando você faz sozinho, é só eu. Mas quando a gente vai fazer, faço consultoria para casais. Então tem momentos que eu falo com eles separadamente e tem momentos que eu falo com eles juntos. Porque é importante, primeiramente, os dois têm que ter os mesmos objetivos. Então, vocês que são casados, estão me ouvindo agora nesse momento, vocês têm que ter o mesmo objetivo. Adianta você falar assim, ó, eu quero viajar daqui 1 ano para tal lugar, e a sua esposa fala assim, eu não quero viajar para lugar nenhum, de jeito nenhum. Não vai sair do papel, de duas uma. Ou você não vai viajar e vai ficar descontente porque você queria, ou vai viajar e a pessoa que não quer viajar vai ficar descontente porque está viajando. Vai sair do papel o sonho? Pode ser que sim, mas é diferente. Então você tem que ter o mesmo objetivo. Se eu quero construir minha casa, amor, vamos sentar juntos. O que a gente vai precisar de gastar para construir a nossa casa? Qual que é o valor? Qual que é o tempo que a gente vai conseguir? Então, essa conversa e outra, gente, gestão de tempo. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para a gente se unir mais, para ter um relacionamento mais ainda fortalecido. E o diálogo e a comunicação nesse momento é muito mais importante. Tá? Agora é a hora da gente se unir e ouvir e entender o outro. Às vezes você não teve nem tempo de ouvir a sua parceira. Aproveita esse momento, senta com ela amanhã. Amor, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Fala um, fala o outro, coloca num papel. Porque às vezes se ficar só aqui, a gente esquece. Coloca no papel, escreve o sonho de vocês para daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5. Esse é o primeiro passo. O segundo, eu acho que tem que ter algo bem aberto, saber quanto que cada um ganha, né? Por quê? Porque vocês vão estar unindo uma força juntos. Ah, eu ganho X, você ganha Y. Então, aumentando a nossa renda, o que a gente vai gastar daqui para frente? Porque às vezes fica aquela coisa tão incerta, ninguém sabe o que ganha, aí não sabe se está pagando a conta, tem relacionamentos de tudo quanto é tipo, né? Então, é realmente ter uma sintonia de sonhos, uma sintonia ali de saber o que está ganhando e o que pode gastar. Então, faça um planejamento juntos. E esse momento de pandemia, o melhor momento é esse. Né? O que a gente pode diminuir de gastos agora, nesse momento? Pergunta para a sua parceira. O que a gente pode reduzir? O que a gente pode aumentar? A gente pode aumentar a nossa renda? Sim. Como? Feito de forma conjunta, gente, é muito mais bonito, muito mais agradável. Separa uma vez por semana para vocês sentarem e fazer essa análise semanalmente dessa vida financeira, tanto do que está ganhando, quanto do que está gastando, porque é algo juntos, porque essa é uma vida conjunta, então tem que ser algo feito junto também. Lógico que vai ter os sonhos pessoais de cada um, ok, mas a maioria dos sonhos vão ser juntos, você com os filhos, a escola que a gente vai colocar os nossos filhos, a viagem que nós vamos fazer, a casa que nós vamos construir, a empresa que nós vamos aumentar. Então, tudo isso é algo que tem que ser feito juntos e dentro da realidade de vocês. Alguma coisa que a gente tem que pensar, Sara, que isso é momentâneo, gente. Essa situação que a gente está vivendo agora, de dificuldades de forma geral, de diminuição de renda, de desemprego, isso é momentâneo. Logo, isso tudo vai passar, a gente vai estar num momento diferente, então a gente tem que se preparar. Então,
eu falo assim que Deus está dando esse momento para a gente se preparar de todas as formas, inclusive financeiramente e dentro da nossa É própria verdade. casa. Então, se eu consigo construir isso agora, consigo construir esse diálogo de sonho, de entender o que eu estou ganhando, entender minha realidade financeira, quando isso tudo passar, vai só se manter. Então, mesmo você sendo solteiro, você tem que ter esse controle financeiro e você sendo casado muito mais, porque são duas pessoas envolvidas, três, quatro, se você tiver filhos. Então, é muito mais importante você ter que ter esse controle. Ah, mas eu nunca fiz isso. Gente, nunca é tarde. O importante é começar. Separa um dia, amanhã, por exemplo, tira os extratos, senta junto com a sua esposa, com o seu marido, faz essa análise. Parece ser um pouquinho chato no início, mas depois, quando você tiver essa clareza, vocês vão ver que é muito mais fácil com o planejamento conquistar tudo aquilo que vocês queiram. Isso eu não tenho dúvida. Excelente, cara, excelente. O Egi comentou aqui, ou a Egi comentou que não é meu dinheiro nem seu dinheiro, é o nosso dinheiro, né? Quando falamos de casamento, falamos de aliança, falamos de união, o dinheiro é do casal, as despesas são do casal, os investimentos também, tudo é uma visão conjunta. Então, é Sim. claro que temos os nossos sonhos individuais, não perdemos a nossa individualidade, mas nós temos um objetivo como família, como casal, como projeto de Deus. E quando enxergamos as coisas dessa forma, tudo é diferente. Nós estamos aí nos nossos últimos minutinhos. Eu quero muito agradecer a participação de todos que estão aqui, que acompanharam essa live desde o começo. É a live realizada pelo Unidos, que é o grupo de jovens, são os jovens da Igreja Batista Renascer de Goiânia. Vocês, todos os sábados, temos um bate-papo, sempre com um tema diferente, para reflexão, para bate-papo, para troca de informações, para troca de conhecimento. E na noite de hoje, eu, Sara, recebi aqui nessa plataforma digital a Carla Neves, que é consultora financeira, é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro demais, que é expert no assunto, além de ser dona de um carisma, de uma sensibilidade, de uma inteligência ímpar. Carla, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por aceitar o convite da Igreja Batista Renascer. As suas dicas foram muito importantes, muito especiais. Eu sei que nós que estamos aqui, que depois podemos assistir de novo essa live, vamos tirar várias informações importantes, várias dicas para a gente colocar em prática. E eu acho que o mais importante de tudo é entender. A gente precisa sair da passividade, da inatividade, dar o nosso primeiro passo, fazer uma primeira ação, entender que esse momento que estamos vivendo é provisório, isso vai passar, isso não é para sempre, e precisamos nos sujeitar ao Senhor. Colocar nossa vida financeira à disposição de Deus, colocar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas profissões, as nossas habilidades, colocar tudo nas mãos do Senhor e pedir para que Ele direcione, cuide das nossas vidas, abra os caminhos para nós e nós vamos fazer a nossa parte, com muita fé em ação, com muita confiança, com muita entrega, com muita dedicação e sabendo que Deus ele pode fazer todas as coisas, ainda que quando a gente olha para as circunstâncias, pode parecer impossível, para Deus nada é impossível. Quero te falar que você que me assiste agora, para o Senhor nada é impossível. Se você está desempregado, se você não sabe como é que você vai pagar as suas contas, eu quero te dizer, para Deus nada é impossível. O seu emprego pode estar aí, a sua mudança, sua guinada financeira pode estar aí. Exerça a sua fé, exerça a sua profissão, exerça o seu dom e acredite, acredite. Não se entregue à tristeza, não se entregue à depressão, olhe para além das circunstâncias. Com Jesus na nossa vida, a gente consegue viver tudo, enfrentar todas as dificuldades. Eu tenho muitas lutas, a Carla tem as suas próprias lutas, você que nos assiste tem as suas lutas também, nós não sabemos, mas nós temos o mesmo Deus. Nós cremos num Deus de amor que morreu na cruz por mim, por você, por todos nós, para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida abundante. E abundante em todos os sentidos. Nas finanças, na saúde, no amor, na paz, na família. E eu fico muito grata. Quero agradecer ao Fred e à Fran pela oportunidade de estar aqui à frente desse bate-papo. Foi um grande desafio e é uma honra poder falar um pouco de Jesus, entender o quanto
o Senhor é importante para nós em todas as áreas da nossa vida e Deus se importa com tudo que diz respeito a mim e a você. Ele se importa com cada parte da sua vida. Nunca deixe de acreditar nisso. Tenha fé. Tudo vai passar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sara, Fred. Para mim foi maravilhoso poder participar desse bate-papo. Eu estou muito feliz. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouquinho de informação para vocês nesse momento tão instável que a gente está passando. Mas não vamos deixar de acreditar, isso que a Sara falou muito, né? Acreditar em nós mesmos, acreditar que esse tempo vai passar, que tudo isso vai passar e que a gente vai sair dessa muito melhor. E o segundo ponto, fortalecer a nossa fé, gente, porque sem Deus nada é possível. Acreditar que realmente essas coisas vão mudar, mas também fazer a nossa parte, sair da nossa zona de conforto e agir, fazer melhor aquilo que eu estou fazendo. Se eu não estou naquele emprego que eu quero, então deixa eu me qualificar, deixa eu fazer o que eu posso fazer, o meu melhor, para eu poder realmente sair na frente em busca dos meus sonhos. Então, para mim foi maravilhoso participar desse bate-papo, eu adorei, muito obrigada aí pelo convite, foi uma satisfação imensa. Precisando, querendo uma conversa de forma individualizada, particular, pode entrar no meu Instagram, pegar meu contato pelo celular, para a gente poder marcar, vai ser uma honra poder falar com vocês pessoalmente. E é isso, gente. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos se organizar financeiramente. Se você não conseguiu fazer isso lá atrás, a hora é agora da gente poder se organizar, para você poder ter uma vida financeira mais clara, mais objetiva, mais próspera e abundante. E como tarefinha de casa, depois leia a passagem dos talentos. Eu acho que ela é muito importante para reforçar tudo isso que a gente está fazendo, sabe? Então, o que está sendo me dado, né? Então, isso é muito importante, essa parábola, para reforçar tudo isso que a gente se colocar no lugar e fazer uma reflexão de como está sendo a minha vida financeira até hoje. E muitas dessas coisas que têm acontecido com a gente depende da gente. Então, bora sair da zona de conforto, acreditar e fortalecer a nossa fé. Obrigada. Amém. Obrigada. Pessoal, conheça a Igreja Batista Renascer. Amanhã, meio-dia, temos culto dos jovens. É o primeiro domingo do mês e nós vamos consagrar esse mês ao Senhor para a gente viver um tempo diferente nas nossas vidas. Um grande beijo a todos que estão aqui. Bom final de semana e até o próximo bate-papo. Carla, obrigada. Eu que agradeço, Um grande gente. beijo, Boa noite. pessoal. Boa Beijo, noite. bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.